Se você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Olá, meu nome é Carlos Dias e eu nunca vivi a campanha da fraternidade. Olá, meu nome é Gabriel Jorge e o Evangelho tem sim uma dimensão social. Eu sou Matheus Jacinto e minha religião é amparar os órfãos e as viúvas e conservar-se da corrupção deste mundo. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente está se aproximando da Quaresma, então no contexto brasileiro não tem nada mais correto, ou pelo menos deveria ser algo correto, falarmos da campanha da fraternidade, que é uma iniciativa que a CNBB faz anualmente para esse tempo, dando uma perspectiva mais social, mais comunitária para as práticas da Quaresma, de oração, de esmola e de penitência. Então, eu não sei como é que é a experiência de vocês com a campanha da fraternidade, mas pelo menos na minha paróquia, na comunidade que eu faço parte, ela não é tão presente assim. Então, a gente quer justamente trazer à baila a importância da campanha da fraternidade e quais são as consequências, né, do Evangelho a nível social. Por isso, vamos escutar um pequeno trecho falando sobre a campanha e a importância dela. A campanha da fraternidade nasce no contexto do Concílio Vaticano II, no espírito de renovação da Igreja. Por isso, a campanha da fraternidade, que acontece sempre no período quaresmal, é um grande convite a nos convertermos para a prática da justiça social, da solidariedade, da partilha e do amor ao próximo. Para cada ano, a Igreja no Brasil escolhe um tema para ser refletido na campanha da fraternidade e transformado em ação concreta de solidariedade. Gestos que podem transformar realidades de dor e sofrimento em possibilidade de esperança. Por isso, a campanha da fraternidade é o diálogo da Igreja com a sociedade, pois todos os cristãos devem ser sal da terra e luz do mundo. Na verdade, a fraternidade deveria ser algo comum entre aqueles que acolheram o Evangelho e seguem a Cristo. Por isso, se há necessidade de fazer uma campanha para que a fraternidade seja vivida, é porque necessitamos de uma profunda conversão, mudança do coração. Por isso, a CF acontece durante o período quaresmal, quando nos preparamos para viver a vida nova em Cristo ressuscitado, que faz nova todas as coisas, principalmente a força do amor em nossos corações. Ok, a gente acabou de escutar esse texto aqui e eu gostaria de perguntar para os meninos qual é a experiência deles, né, na caminhada da igreja, qual é a experiência deles com a campanha da fraternidade, se é algo completamente diferente, como costuma ser para uma boa parte dos católicos do Brasil, ou se eles têm algum tipo de envolvimento, se eles seguem a cartilha. Como eu já falei, né, na apresentação, eu nunca vivi, sempre passei uma questão indiferente. Desde pequeno, né, como eu sempre falo, não cresci católico, né, mas desde pequeno eu já ouvia falar, então, em termo e tal. Quando eu comecei a ir à igreja, frequentar, não tive muita participação. Também nunca, pra ser sincero, nunca tive muito interesse no assunto, mas já uma questão maior da história, sabe? Porque se tem um tema que eu gosto é a história da igreja no Brasil. Então acaba que a campanha da fraternidade é um tema a ser estudado, né? O desenvolvimento da campanha da fraternidade é um tema a ser estudado. Então eu acho que meu interesse foi sempre essa questão, história e tal, mas agregar os textos da campanha da fraternidade dos últimos anos da minha vida, vou ser sinceramente, não. Também na paróquia não é muito falado, apesar de que eu gosto das músicas,
tá? Eu gosto das músicas, eu já escutei algumas e eu acho legal. É muito bem feito, inclusive. Bem, como eu fiz parte dessa geração que se converteu na última década, a gente já nasce com alguns preconceitos. Um deles é sobre a campanha da fraternidade. Na minha paróquia não era muito presente, eu não sei como é que era a realidade antes, mas eu sei que em 2015 com certeza não teve, mas em 2016 teve. E chegou meio com os pés na porta, sabe? Meu pároco da época, que eu não sei por qual motivo, porque ele também não falava muito sobre, mas de repente ele colocou tudo da campanha da fraternidade na igreja. De repente tocava música na entrada e na saída da missa. Tinha os banners em todos os lugares, os cartazes em todos os lugares, os folhetos em todos os lugares. E era a campanha de 2016, que era sobre meio ambiente, que era da casa comum. E eu não gostava da música, não. Eu lembro da música até hoje, de tão chata que eu considerava. Mas eu passei uma parte da minha caminhada religiosa assim, e eu não tive a oportunidade de viver isso sem preconceitos, vamos colocar dessa forma. Ano passado até teve uma coisa, foi sobre fraternidade e educação. Eu até li alguns textos, eram muito bons. Alguns textos de meditação. E porque acaba sendo a parte que me toca. Então, tenho repensado, tenho visto como a gente pode realmente aproveitar isso com o que é realmente a campanha da fraternidade, o que a gente pode pensar e agregar para nós mesmos. Agregar como espiritualidade, viver a quaresma junto com isso. É aquelas coisas que a gente vai aprendendo a fazer conforme a gente vai saindo dessa, não sei chamar, uma bolha, essa bolha religiosa, essa tradição esquisita que a gente vivia antes. Da minha parte, eu acho, eu tenho essa experiência também, né, de eu comecei a me engajar com a igreja, na verdade, em 2013, 2014, assim, e aí, por influência de certos párocos do Brasil presentes na blogosfera, com suas críticas veladas à teologia da libertação e a conferências episcopais, eu nunca dei muita bola, assim, não é que eu não gostasse, mas eu realmente não dei muita bola. Na paróquia aqui perto se colocava um pôster e era só isso. Ficava só com o pôster e com a música da campanha da fraternidade no final da missa. Mas não tinha nada muito além disso, né? Aí eu fui para uma nova comunidade, né? Um pouco depois, e eles têm um itinerário próprio deles de formação, tem a espiritualidade própria. Inclusive, a cada ano eles lançam um material oracional específico para a Quaresma e para o Advento. Então, a campanha da fraternidade nunca foi muito presente, infelizmente, né? Eu percebo que se tivesse sido presente, eu teria me liberto de muitos preconceitos antes e teria um engajamento político pautado no evangelho bem antes, sabe? Que era algo que eu sentia necessidade, mas não sabia onde eu poderia encontrar. Mas hoje eu percebo que as igrejas do Brasil fornecem isso a cada ano, sabe? E é simplesmente invisibilizado. Mas essa foi a minha experiência com a campanha da fraternidade, né? Eu estou descobrindo agora a campanha. Bem dizer, eu tô me permitindo ser tocado pela proposta da campanha, por essa dimensão social do Evangelho agora, do ano passado para cá. Então, essa é a minha experiência. E aí, a gente poderia falar também do contexto da campanha da fraternidade, né? Como foi que ela surgiu e por que que ela é proposta para as igrejas do Brasil, para as dioceses do Brasil, porque se a gente não entender por que que qual foi o começo dela, a gente não vai entender também quais são as origens da rejeição à campanha.
Então, a campanha da fraternidade, ela vai surgir ali na década de 60 do século XX. Nesse momento, não somente a igreja do Brasil, mas a igreja do mundo inteiro estava passando pelo que chamam, né, de atualização pastoral. Ou seja, estava vivendo o Concílio Vaticano II, certo? Estava vivendo o Concílio Vaticano II, a mentalidade de padres, de bispos, estavam mudando formas de forma pastoral, questão leiga, enfim, mudando. E, pelo menos aqui no Brasil, né, o Brasil vivia uma crise política e institucional muito grande, violência, problemas econômicos, parece os dias de hoje. De Mas 1822 até o tempo hoje, presente. Sim. parece que eu tô falando de hoje, mas era a década de 60. E nesse momento, os bispos, os padres, o clero, eles eram muito mais participantes na política no Brasil. É, hoje em dia tem grupos assim, mas naquela época era algo bem mais participante. Aparentemente, deputados se importavam mais com a opinião da hierarquia da igreja. Hoje em dia, nem tanto. Enfim, a igreja, ela participava da política. Enfim, a hierarquia da igreja participava da política, padres, bispos, tinham movimentos leigos, enfim, eram movimentos tanto a mais à direita quanto movimentos mais à esquerda, tal. Isso aí é assunto que pode render horas e horas e horas. E a campanha da fraternidade, ela está inserida aí nesse espírito de atualização pastoral e, enfim, também vai ter um diálogo. A campanha da fraternidade da década de 60, eu não sei quando a gente pode dizer que, por exemplo, tem a criação da teologia da libertação, se a gente fala quando foi publicado aquele livro do Guitierrez, né? Enfim, mas está junto desse momento de mudança pastoral, a forma da igreja latino-americana se enxergar como participante da igreja mundial, a igreja do Brasil, o local da igreja do Brasil, e fazer essa reflexão sobre a realidade social, a realidade econômica, a realidade política nacional, né? Então, a história da campanha da fraternidade, ela representa um pouco do atraso que a gente tem na igreja brasileira, no Brasil em geral, do atraso que a gente tem em agir. A Caritas Internacional, que é por onde a igreja mais realiza as suas obras de misericórdia, ela só chegou no Brasil em 1957. Para você ter ideia, ela é de 1897 que ela foi fundada. E ela, na primeira metade do século XX, já estava presente em todos os países da Europa, e nos Estados Unidos, e no Canadá. Ou seja, já desde aquele tempo, já era difícil chegar aos países que mais precisavam, ou onde mais precisava da atuação da igreja. E a igreja brasileira também não se ateve a isso, não se atentou a isso. Ainda que lá em 1920, 21, que teve a carta do cardeal Leme pedindo mais ação social, mais presença da igreja, dos católicos na sociedade, isso não foi um foco primordial. A própria ação católica, que é também um movimento leigo mais antigo da igreja, sim, isso vai chegar na década de 40 no Brasil. Ou seja, a igreja demora muito para ter esse olhar para o seu próprio povo que sofre. Então, é em 1961 que vai surgir a ideia de uma campanha que, na verdade, é para arrecadar para as atividades da Caritas. Ela vai surgir a partir de Natal, no Rio Grande do Norte, que você tinha o Dom Eugênio de Araújo Salles, que depois veio a ser cardeal do Rio de Janeiro. Mas ele era arcebispo de Natal, ele é um potiguar. Ele era o secretário nacional de ação social da CNBB, que tinha acabado de nascer, assim.
Ele depois passou a ser uma figura mais conservadora na igreja brasileira, mas ele estava do lado de Dom Helder Câmara, estava do lado de Dom Carlos Carmelo, dessa fundação da CNBB inicial, nessa pegada mais progressista que ela teve inicialmente. Como secretário nacional de Ação Social, ele era presidente da Caritas brasileira, que ela é muito fraca ainda. Então não tinha condições de agir nacionalmente nem convencer as outras dioceses que isso era necessário. Então ele primeiro faz o teste em 62, que é a primeira campanha da fraternidade. Que nem teve um tema especial assim, mas estava naquele conjunto de espírito do concílio. O concílio tinha acabado de começar, não sei, nem sei dizer se ele tinha começado ou não, mas de fato ele já tinha sido anunciado. E no início ela tinha um foco muito pastoral, ela caía muito mais sobre questões de fé. Exatamente. Então ela, no terceiro ano dela, ela fez em 63, em 64, ela já é nacional. E é focado na quaresma por ser esse tempo de reflexão, tempo naturalmente, em que as pessoas se botavam mais reflexivas, num tempo em que a sociedade era mais católica do que hoje. Então, tornou-se propício fazer essa campanha durante a quaresma. E já desde aquela época tem a coleta do Domingo de Ramos, que no caso é a função principal da campanha da fraternidade, que você reflita e no final doa para que seja direcionado às obras que vão agir naquela questão, além da própria reflexão sobre o tema. Então, em 64, você tem a primeira campanha da fraternidade. E é interessante a gente abordar essa primeira fase, porque ela é inspirada ali no contexto de renovação da igreja, no contexto de reflexão sobre o que o concílio está trazendo. O primeiro tema é voltado aos leigos, era lembre-se, você também é igreja. Aí depois, faça da sua paróquia uma comunidade de fé. Somos responsáveis uns pelos outros. Somos todos iguais, crer com as mãos, ser cristão é participar, reconciliar. Então, essas 8 primeiras campanhas, de 64 a 72, ela é focada nesse espírito do concílio, para trazer as pessoas a uma nova realidade de igreja. E é aquilo, a gente está falando de uma coisa que chegou atrasada no Brasil. Ou seja, a gente teve que acelerar esse processo de uma igreja. Vou até que ter cuidado com as palavras aqui. De uma igreja muito afastada do povo, aquela igreja que o padre ainda está lá em cima e as pessoas ainda estão lá embaixo, vendo o que está acontecendo, onde os bispos são monarcas afastados do povo, para de repente uma igreja que quer se fazer próxima, assim. Então, a campanha também vem nesse esforço, porque, como o Carlos falou, as pessoas ainda ouviam mais os bispos naquela época, então a atitude que a igreja tinha realmente fazia muita diferença na sociedade em geral. Dom Gênio Salles foi um grande pioneiro em tudo isso. Ele criou, ele está em termos nacionais, ele também pensa no movimento de educação de base, que foi a primeira grande campanha nacional pública de educação. Ele criou as escolas radiofônicas, que as pessoas se juntavam nos vilarejos para assistir aulas, para escutar aulas de alfabetização e outras coisas, ou seja, ela surge nesse espírito político também, que o Gabriel colocou. Ela tem essa função de mudar, de agir e mudar a sociedade, não só na igreja. É a igreja também para fora das portas do templo. Então você pode dizer até que é onde ela tem que estar mais presente, na vida das pessoas. E apesar de termos começado esse projeto, né, de uma igreja mais participante da vida das pessoas, uma igreja mais próxima, né, apesar de nós termos iniciado aqui no Brasil, bem ou mal, o processo do adornamento, né, da atualização que o Carlos falou, nós começamos a ter, de uns anos para cá, principalmente, acho que com o advento da internet, nós começamos a ter uma reação muito forte contra a campanha da fraternidade, né? E eu acho que a gente também poderia falar disso, né, para
Porque se a gente vê a riqueza, né, da campanha da fraternidade, se a gente vê que ela nos coloca numa postura de movimento a favor da necessidade dos próximos, esse é um dos tripés da campanha da Quaresma, né? O tempo quaresmal é o tempo de oração, de penitência, de esmola, né? No espírito do Sermão da Montanha, que a gente lê na quarta-feira de cinzas, é muito estranho a gente pensar por que que uma igreja que se mobiliza a nível nacional para sanar de alguma forma a necessidade dos pobres, né, a necessidade dos mais necessitados, porque há uma reação tão forte contra. Né? É bom a gente pensar nisso. Principalmente em 2018, se a gente for perceber, né, uma série de vídeos que foi publicada como um documentário, no estilo de seguir o dinheiro para ver para onde vão os projetos da campanha da fraternidade, onde teoricamente agências que não tinham um espírito muito católico, por assim dizer, estavam sendo amparadas pelo dinheiro da coleta, começou a surgir entre o povo uma desconfiança, né? E era bom a gente falar sobre isso também. Como foi que para vocês essa rejeição se mostrou? É bom falar primeiro que essa questão do dinheiro da campanha ter ido para organização abortista não é verdade. Isso não aconteceu de fato. Primeiro a gente tem que ver como é que essas arrecadações acontecem. Você se inscreve. Você tem uma ONG, você tem uma ação social que se adequa ao tema da campanha daquele ano. Você se inscreve no edital da CNBB. Você passa por um processo seletivo, e não é todo mundo, pelo contrário, são poucos que passam nesse processo. E recebendo a aprovação, você vai receber uma parte, que se não me engano é metade desse valor, que metade vai ficar com a própria Caritas. E você tem que se adequar ao que a igreja pede. Você tem que, apesar que você não precisa normalmente ser uma organização confessional. E o grupo que pegaram, que quiseram colocar como abortista, era um grupo que tinha uma ligação com outro grupo, que tinha uma organização com outra entidade específica famosa também nesse meio político, que aí fizeram essa relação de que o projeto apoiava aborto. Ou seja, uma correlação da correlação da correlação. E isso vem na intenção eu considero, que são pessoas que não querem que o seu dinheiro vá para a coleta, querem que o seu dinheiro vá para os livros delas. Querem que o seu dinheiro vá para o material de quaresma que ela vende, em vez de você comprar o da paróquia. Em vez de você comprar a Via Sacra da campanha, você compra a Via Sacra de São Afonso Maria de Ligório, que ele vende. Não que você não deva comprar, mas tem toda uma campanha de descredibilização para junto disso você também descredibilizar os bispos e ouvir mais no final tudo converte a mesma coisa, né? Descredibilizar as autoridades da igreja para que essas autoridades leigas tomem espaço. E cada vez mais você afasta as pessoas dessa realidade que quem coloca são os guardiões da fé para a Santa Inquisição leiga, a Santa Inquisição da internet tomar conta dos pensamentos. Eu acho que não tem como fugir disso. E é um pouco esquisito, né? Porque você afasta o católico do debate de olhar para fora, sabe? De olhar para o lado, ver o seu irmão sofrendo. Porque é sempre um tema relevante, nunca é um tema qualquer, nunca é um tema que ele pode chamar de lacrador. É sempre algo em relação
ao emprego, à fome, à desigualdade. A gente já viam até que era sobre família. Ou seja, são debates que a gente faz dentro da igreja, que muitas vezes nem é feito direito. Parece as pessoas colocam como se a CNBB sequestra a campanha, sequestra a quaresma. Sendo que muitas vezes esse debate mal é feito, sabe? As pessoas não colaboram para. Muita gente no clero não colabora para que esse debate realmente aconteça. Então você falar que isso toma o espaço da quaresma, como se você não vivesse a quaresma com isso, fica meio. Fica um negócio vazio, sabe? É realmente uma degradação do que. De ações que a igreja pede para ações que outras pessoas vão pedir e que o seu dinheiro vai ir para elas e não para as obras de misericórdia. É basicamente isso que pedem. Eu percebo muito que essa questão, essas críticas à campanha da fraternidade é sempre um fundo político, né? É uma questão de fundo político, porque as pessoas acabam sobressaindo a sua ideologia e pensam que a sua ideologia ela deve ser o espelho de doutrina social para o clero e para os leigos, enfim. Então, qualquer coisa que aparentemente tenha vá de discordância com aquela ideologia, eles vão dizer, olha, isso aí é lacração, isso aí não tem nada a ver com o evangelho, isso aí é colocar as coisas de uma forma completamente materialista. Então, ó, como eu já disse, eu não tenho vivência com a campanha da fraternidade, enfim, não tenho. Mas essa é a impressão que eu tenho observando os seus críticos, sabe? Os seus críticos, para mim, vendo assim na internet, são as únicas pessoas que falam durante todo o tempo da campanha da fraternidade, desde o momento que eles anunciam um tema, desde o momento que a CNBB anuncia o tema, eles, um ano antes, eles já estão lá batendo. Para quando chega próximo da quaresma, eles falam para se preparar e já fazem aquela campanha para não doar no domingo de Ramos, porque vai dar para alguma instituição que vai fazer aborto, sabe? É algo que, tipo, as pessoas acabam sendo movidas somente por conta das suas convicções políticas. Elas têm ali as suas convicções políticas e acham que a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja têm que fazer parte daquela convicção ou coisa assim. Às vezes pensam que o seu entendimento da política partidária deve sobressair questões básicas. Por exemplo, a questão da fome hoje. Falar da fome na campanha da fraternidade, vai ter grupo dizendo, eles estão falando isso aí porque eles são contra o outro presidente. Por que eles não falavam de fome nos 16 anos de PT, sabe? E vai ainda assim, 16 não, né? 14 anos de PT e... Enfim, vocês já viram coisas assim, né? E eles falavam de fome nos 14 anos de PT, né? Eles falavam de tudo isso que estão falando agora. Com mais afinco do que antes, porque você tinha os teólogos da libertação, a teologia da libertação muito mais intensa. A campanha da fraternidade, se você pega o materiais de campanha, isso foi num dia muito aleatório, que eu nem lembro qual era a matéria, mas era alguma coisa com história e imagem. Mas eu fui na faculdade e o professor passou um caderno com alguns folhetos assim das campanhas da fraternidade. Eu até tirei umas fotos, mas eram muito radicais, sabe? Eram realmente ali dos anos 70, 80, e era sobre reforma agrária, era sobre fome, e eram uns cartazes muito gráficos, assim, sabe? Com a cruz e com Jesus crucificado, assim, ao lado dos boias frias, assim, também sofrendo. Então, era uma veia política muito mais forte, que eu acho que esse povo não aguentaria, assim. Dos anos 70... principalmente inspirados assim, inspirados não, né, mas vendo a realidade que o Brasil se encontrava, a realidade de repressão, a igreja era o único espaço em que era possível discutir sobre essas questões, sobre as questões sociais.
dado que na mídia não podia e o governo também não estava se importando muito. Então a igreja ela assume para si essa responsabilidade de falar o que tem de problemático no Brasil. E daí que vai surgir a veia social, entre aspas, da campanha da fraternidade, que se mantém até hoje. A igreja faz esse debate e as pessoas, só recentemente, optam por ignorar. Porque antigamente eu até já esbarrei assim, num vídeo de YouTube, que era um anúncio da campanha da fraternidade na Globo. Que acho que era de 96, era o Dom Lucas Moreira Neves, que foi arcebispo de Salvador, cardeal, que estava na TV, ele fez um vídeo de 2 minutos assim, ele explicando o que ia ser o tema daquele ano. E lendo para esse episódio, eu descobri que tinha uma mensagem papal, não sei se ainda tem, mas tinha, o Papa gravava mensagens todo ano, e essas mensagens eram transmitidas em rádio e televisão. Ou seja, era realmente era a forma de impactar e inspirar um discurso uma sociedade despolitizada como a nossa. E fazendo isso da melhor forma, que é através da igreja. Mas eu acho que é importante até falar dessa questão do Domingo de Ramos, gente, da coleta do Domingo de Ramos, que eu já também tenho uma outra experiência com isso. Teve um ano, acho que foi 2018, 2019, que eu fui em outra paróquia, que não é minha, fui numa missa em outra paróquia, que é do padre, que eu posso pensar que é o mais conservador de toda a minha diocese. Pelo menos na sua liturgia, ele é a pessoa que segue todas as rúbricas, assim, e na fala dele, principalmente em tempos de campanha política, é bem agressiva, bem direta, e direita também. E ele fez um apelo, assim, para que as pessoas doassem na coleta do Domingo de Ramos, porque ele estava falando, tem pessoas na internet pedindo que não doem. Se vocês não doarem, o dinheiro vai do mesmo jeito e vai ter que sair do caixa da paróquia. Então, quando vocês não doam, vocês sabotam a sua paróquia, porque o dinheiro vai ter que ir. É uma cota estipulada e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Então, se você não doa, você prejudica o caixa da sua paróquia, que normalmente já não é muito, porque as pessoas também não são muito dizimistas. Então, por favor, colaborem no Domingo de Ramos, porque alguém vai ter que pagar. Então agora a gente vai entrar com a música da campanha da Fraternidade desse ano de 2023 e depois a gente volta para fazer mais uma partilha sobre a importância da campanha na nossa quaresma e na nossa prática pessoal. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de
A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante. A carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão, nosso em feliz oração. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Ok, a gente acabou de ouvir a música da campanha desse ano, né, que fala de fome. E a gente já pode falar, né, depois de todo o contexto histórico, social que a gente já abordou aqui para a campanha, nós podemos falar pessoalmente, concretamente, né, em que a campanha da fraternidade pode nos auxiliar a viver uma quaresma com frutos, né, para a nossa vida espiritual e para a vida do próximo também, né. O tema da campanha desse ano é sobre fome. E eu lembro muito de um texto que eu li do Papa Francisco. Os papas também, né, todos os anos eles publicam algumas cartas, no caso algumas não, só uma carta por ano, com um tema para a quaresma também, né? E eu lembro de um tema, a parte da campanha da fraternidade, aqui nós temos o nosso tema específico para a Igreja do Brasil. E eu lembro de uma carta que o Papa publicou, acho que para o ano de 2018 ou 2019, que ele falava sobre a relevância do jejum para o outro, né? O jejum, quando a gente pensa, é uma prática individual, né, em que você se priva de alguma coisa que você gosta, de alguma coisa que você come ou que você bebe que você goste muito, mas o que está por trás dessa prática é o compromisso com o outro, é o compromisso de você perceber que a satisfação imediata das suas necessidades não é a coisa mais importante do mundo, né? Ou melhor, a satisfação imediata dos seus gostos não é a coisa mais importante do mundo, né? O fato de você poder comer carne, você poder comer um doce, você beber uma cerveja, não é mais importante do que as necessidades do seu irmão, que são muito mais imediatas, né? Então, o jejum, ele é algo que afeta não só o nosso estômago, né, dizia o Papa. É algo que afeta não só o nosso estômago, mas nos afeta por inteiro, porque nos tira do centro do mundo e nos predispõe a olhar e sofrer com o irmão que passa fome. E
pensando na perspectiva da campanha da fraternidade do ano de 2023, eu acho que isso é muito válido. Talvez eles até coloquem essa fala do Papa na cartilha, né, da campanha, porque é muito válido, né, você pensar nisso. É muito válido você pensar que, principalmente num período após a pandemia, e que tem muita gente passando fome, eu caminho no centro da cidade do Rio de Janeiro, ou nem precisa ser no centro da cidade, assim, em torno dos shoppings. O que você mais vê é gente falando que tá passando fome em casa, pedindo uma moeda, pedindo que você compre uma lata de leite ou um saco de arroz, né? Esses dias eu fui até abordado por uma moça assim que foi bem impactante para mim, porque eu estava entrando no shopping e a moça veio andando comigo no percurso todo, né? De um lado da rua até eu entrar no shopping, quando eu já estava entrando, a moça me falou assim: Olha, eu te imploro, não tenho o que comer. Isso me deixou bastante impactado, porque eu nunca ouvi alguém implorar nada para mim, sabe? E acho que essa palavra, eu te imploro, me comoveu muito. Isso me fez pensar que é muito real, assim, após a pandemia, principalmente, é muito real. Tem gente que realmente não tem o que comer, tem gente que realmente perdeu o emprego, e o auxílio que o governo dá já não está bastando, né? Já não bastava, mas agora pior ainda, porque a inflação subiu com guerra, com essas coisas todas. Então, é muito real você pensar que, sabe, a satisfação das suas necessidades, dos seus gostos, não é mais importante que a satisfação das necessidades dos seus irmãos, que estão concretamente passando fome. E isso vai acabar inserindo nesse tempo litúrgico, né? A quaresma é esse momento que a gente jejua, a gente ora, mas a gente também vai pensar no outro, né? Sabe? É aquele momento que a gente pelo menos a gente começa a refletir mais sobre o Sermão do Monte, sobre o que se trata o Evangelho e coisas assim. Então, a gente começa a refletir mais sobre as questões do nosso dia a dia. E a campanha da fraternidade vai estar inserida nessa questão. Então, é por isso que a campanha da fraternidade, essa solidariedade, querer apontar os erros da nossa sociedade, está inserida durante o período da quaresma, né? O tempo de conversão, o tempo que a gente ora e jejua e tenta ser o Cristo para o outro e ver o Cristo no outro, né, sabe? Faz parte disso, desse momento, desse tempo litúrgico, desses 40 dias, que é da quarta-feira de cinza a Páscoa, né? A Sexta Santa, ou Sábado Santo, depende como que você faz. Enfim, aí vai indo. Teve um tweet do Centro de Nós Todos, o famoso CDB que você coloca na bolsa, falando assim: o primeiro a apoiar uma campanha da fraternidade foi Judas Iscariotes. Ou seja, e provavelmente em relação à passagem lá do perfume nos pés de Jesus. Ou seja, você vê o tamanho da perversão da pessoa ou das pessoas, no caso, né? Que querem tirar o foco dessa realidade. Olha a comparação que eles fazem. Eles quiseram colocar a igreja, porque você está falando da igreja. Quando você fala do CNBB, você está falando da igreja, porque você está falando dos bispos, que são a igreja visível. Então você está acusando a igreja quando você acusa a CNBB e as suas instituições de serem corruptas. Judas queria vender os perfumes para que ele ficasse com o dinheiro. E o que eles quiseram colocar é que a CNBB quer que você tire o foco da adoração a Cristo para doar dinheiro para ela e que ela fique com os bispos, com as suas organizações. E olha a comparação que eles fazem, um tema de fome. Uma coisa presente, talvez não na vida dessas pessoas que moram na Barra da Tijuca, moram no Leblon e são incapazes de
de olhar ao redor quando eles estão indo para o centro do Rio e não conseguem ver que tem 10 pessoas em situação de rua em cada calçada. É revoltante, eu fico até um pouco sem palavras para colocar, porque percebendo o comportamento que eu tinha antes, eu também acabava pensando dessa forma. E de repente tudo parece muito claro, assim, tudo parece muito óbvio. Antes eu não percebia. E parece que não é óbvio para todo mundo realmente. Nós somos ensinados a rejeitar essas coisas. Mas eu também tenho uma crítica a fazer, que a CNBB ajuda pouco também. Os materiais da campanha da fraternidade são sempre de difícil acesso. Normalmente são pagos. E não que esteja errado em cobrar por isso. Mas, por exemplo, o texto base da campanha, que é o que guia como ela tem que acontecer e o que tem que ser refletido, ela é R$ 20 no site das edições CNBB. Não tem PDF. Pelo menos o texto base deveria ser disponibilizado. Porque se as pessoas já têm uma grande rejeição a algo, também tem pouco interesse quando não tem rejeição. Quando você ainda quando você ainda dificulta o acesso, complica mais. Então, eu só pude ter um olhar diferente sobre a campanha da fraternidade no ano passado, em que eu acabei tendo acesso ao texto base. Que outra pessoa me mandou, outra pessoa que tinha pago, ela comprou, leu, achou interessante. Outra professora me passou, e era muito melhor do que eu achava. E é um material muito completo, sabe? Os materiais da campanha da fraternidade são muito completos. Normalmente tem um material direcionado aos adolescentes, tem um material direcionado a quem atua nas universidades, tem um material direcionado à família. Então é algo preparado com muito carinho, que tem um sentido muito grande, apesar de que colocam que não, querem colocar que não. E a gente acaba acreditando em mentiras, em vez de ir lá e ver como é. Às vezes as pessoas se baseiam na via sacra, que até você pode discutir a qualidade da via sacra, mas as pessoas querem impedir esses temas para colocarem os seus. É engraçado, porque eu duvido que essas pessoas deixaram de discutir política durante a quaresma. Se acontecer algo em relação ao atual governo, duvido que eles vão. Pelo contrário, vão querer até colocar algum outro rosário pela libertação do Brasil. No final é tudo uma grande hipocrisia dessas pessoas. É ignorar que tem fome. Eu consegui ter acesso à oração da campanha desse ano, né? E eu vou ler ela aqui. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, o vosso filho encheu-se de compaixão. Abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes, e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Qual é a inspiração anticristã, política, esquerdista dessa oração? Eu não sei. Tudo que tá aí tem base no magistério e no evangelho. Então, qual é realmente o problema que essas pessoas querem apontar? Quem tá realmente sendo ideológico nessa questão? E é muito legal lembrar também, né, para esse pessoal que costuma ser tão ansioso pela tradição da igreja, né, o que é muito bom realmente quando você não usa isso para promover a sua ideologia, os seus interesses, que a igreja sempre teve uma preocupação com a fome, sempre se mobilizou comunitariamente para acabar com a fome, né? Basta lembrar que ainda nos tempos apostólicos, a cidade de Jerusalém passou por um grande período de fome, por uma carestia,
e as igrejas do Mediterrâneo se organizaram para fazer uma grande doação, uma grande coleta para a igreja de Jerusalém, né? A gente vê referência a isso nos Atos dos Apóstolos e na Carta aos Coríntios, né? Isso sempre aconteceu. Mais à frente, né, quando foi Roma, que passou por um período de carestia, quando o exército romano não tinha o que comer, foi a igreja de Roma, que inclusive foi perseguida pelo exército romano por muito tempo, é assassinada por muito tempo, né? Foi a igreja de Roma que se organizou para fazer uma doação de comida, de víveres para os legionários. Inclusive, a gente tem a história de um santo que foi profundamente tocado por esse gesto de caridade dos cristãos de Roma, e por conta disso se converteu e se tornou um monge, se tornou um padre do deserto. Então, isso sempre esteve presente. Essa comoção e esse engajamento da igreja em torno dos mais necessitados, em prol dos mais necessitados, em prol dos que passam fome, sempre foi muito presente. Então, não faz sentido que hoje, no contexto do nosso país, né, um país saído de uma pandemia, um país que sempre teve uma dúzia de problemas sociais, saído de uma pandemia com tanta gente passando fome, né, é muito estranho, realmente é hipócrita, é perverso, eu chego a dizer que é diabólico, que a gente esteja preocupado apenas com a nossa interioridade, né? Apenas preocupado em rezar rosários e mais rosários, sem uma devida preocupação com a vida do outro, sabe? Com a devida preocupação dos filhos de Deus. No momento que a gente está gravando esse podcast, no dia anterior a gente comemorou, né? Nós lembramos juntos o martírio da irmã Dorothy, né? E aí é nisso que você vê que a Igreja do Brasil é uma igreja engajada, né? É uma igreja de uma espiritualidade ativa, de uma espiritualidade que se coloca a serviço, né? A irmã Dorothy foi assassinada porque ela se preocupava, né? Ela era uma freira, mas se preocupava com a vida dos filhos de Deus no Amazonas, na Amazônia. E por conta disso ela foi assassinada, né? Pelos poderosos. Então é realmente estranho que estejam subvertendo essa preocupação que o cristianismo sempre teve, que a Igreja do Brasil sempre teve, para motivos espúrios. Bem, chegando a uma conclusão de tudo, o que eu posso pedir é que você leia o texto base. Divida com algum amigo, você pode comprar no digital também, tá lá no site das edições, ou na sua paróquia, provavelmente tem lá. E vamos tentar nos colocar em reflexão, nos educar a fazermos isso. Sei que é difícil, às vezes a gente coloca uma rejeição, às vezes a gente quer pegar aquele livro cinza das reflexões de Santo Tomás para Quaresma, e a gente pode pegar, sabe, colocar na nossa cabeça que isso é contraditório, que é um ou outro, mas não é. Um não ocupa o espaço do outro, pelo contrário, está dentro do espírito da Quaresma, que a gente haja em prol do próximo, que a gente lembre que nós não estamos aqui para nós mesmos, mas também para o outro. Então a Quaresma não é só você ficar no seu canto com a sua penitência, com o seu jejum, mas também olhar para a necessidade do outro. Você está em jejum por sua vontade deliberada. Tem pessoas que estão em jejum porque não tem outra opção e não querem estar naquela situação. E cabe a você fazer o que tiver ao seu alcance para que o Cristo nela seja alimentado. Porque nós seremos cobrados por isso. Nós não seremos cobrados só pelas vezes em que pecamos na castidade, ou pelas vezes que proferimos o nome de Deus em vão, mas pelas vezes que deixamos o Cristo passar do nosso lado e não fizemos nada. Então faça essa experiência, é o que eu peço. Ano passado eu fiz, teve alguma diferença sim. Eu pude olhar com outros olhos. Então vamos começar a nos educar para agirmos como a igreja pede. A gente vai ver como tudo na verdade é mais simples do que nos passaram. E
que só nos enriquece. Que esse ano possamos meditar, mas não só meditar, também agir em prol das pessoas que precisam de nós. Que Maria, Mãe da Divina Providência, nos ajude a viver uma quaresma melhor e fazer deste tempo também um tempo de vida melhor a quem mais precise. Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico, fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.